O que ela fez foi incrivelmente perturbador. Foi difícil até para os policiais que chegaram na cena onde tudo aconteceu. Essa é a história de Sidney Powell. Deixa um comentário para me ajudar e senta aí que eu te conto. Sidney Powell nasceu em 2000 em Akron, Ohio, nos Estados Unidos. Em 2020, com apenas 19 anos, ela fez algo inacreditável. Mas antes disso, ela era uma menina maravilhosa, descrita como uma pessoa extremamente estudiosa e tímida. Tinha uma relação ótima com a família, principalmente com a sua mãe. Ela morava com a mãe, o pai e o irmão. A mãe de Sidney se chamava Brenda e o pai Steve. Sidney praticava esportes no ensino médio, era capitã do time e aos olhos de todos ela era uma promessa de sucesso na vida. E mesmo sendo muito conhecida na escola, ela continuava discreta e não gostava da popularidade que tinha. O foco dela era estudar. Ela era uma aluna acima da média. Quando Sidney termina o ensino médio, ela ganha uma bolsa de estudos por ser uma estudante com notas altíssimas. Em 2018, ela se matricula na Universidade of Mount Union, distante 1 hora da casa dela. Tudo estava dentro da normalidade, mas de repente algo aconteceu. Ela não era mais aquela aluna brilhante. Ela começou a faltar muitas aulas, estava sempre com sono e as notas despencaram. Ela estava sem rumo, não sabia qual profissão queria ter. Ela se cobrava demais e se sentia impotente por não atingir o objetivo como fazia no ensino médio. Ela estava se saindo muito mal na faculdade. No segundo ano, em 2019, ela chegou a rodar em 3 disciplinas do curso que ela fazia. Sidney começa a ficar muito introspectiva. Não era mais a mesma pessoa. E devido ao mau desempenho, ela foi suspensa. Não poderia mais dormir no quarto do campus nem assistir às aulas. Na verdade, ela foi expulsa da universidade, porque ela ganhou uma bolsa de estudos. E quem tem bolsa de estudos tem que ter uma nota mínima, e ela não atingiu essa nota. Sidney não contou para ninguém sobre a suspensão, e em poucos dias ela retorna para o seu dormitório e vai assistir às aulas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas nem matriculada ela estava na universidade. A colega que dividia o dormitório com Sidney também não sabia sobre a suspensão, que Sidney não contou para ela. Nem para os pais, ela omitiu tudo o que estava acontecendo. Além desse fracasso na universidade, deixado Sidney desolada, ela se sentia muito envergonhada perante a família, pois ela sempre foi exemplar nos estudos. E durante 2 meses, ela sustentou a mentira. Como ela sabia que daria problema se ela continuasse dormindo no quarto do campus, ela alugou um quarto num hotel barato, aonde ela dormia. E ela também ficou com medo de assistir às aulas presencialmente. Então ela mentiu para os colegas que estava assistindo às aulas online. Ela não podia circular pelo campus. Ela sabia disso. Por isso era uma mentira após a outra. Todos nós fracassamos em vários momentos da vida e seguimos em frente, porque isso é normal na vida de qualquer pessoa, fracassar e errar. Mas Sidney não aceitava essa condição. Ela se achava muito boa para admitir isso. O dinheiro dela acabou. Ela não podia mais pagar o quarto de hotel. Mas como ela iria manter toda essa farsa? Em março de 2020, ela resolve retornar para a casa dos pais. Ela chegou e não contou nada. Ela continuou dizendo que assistia às aulas online. Mas, por óbvio, os pais viram que tinha alguma coisa errada. Brenda e Steve viam a filha sem fazer nada nos horários que tinha aula. Além de não ir para a universidade, ela não assistia nenhuma aula online. O pai de Sidney resolveu fazer um balanço das mensalidades da universidade que eles pagavam. Ela tinha um grande desconto, a bolsa de estudos, mas mesmo assim, os pais ainda tinham que pagar algum valor. Steve descobre
que o login de acesso ao sistema da universidade estava cancelado. Ele imediatamente questiona Sidney. Ela simplesmente disse que talvez fosse um bug no site e logo iria atualizar. Mas Steve não acreditou e entrou em contato com a administração do campus. Foi quando ele descobriu toda a verdade. Agora Sidney não tem mais como escapar e conta tudo para o pai. Ela alegou que não sabia qual profissão seguir e por isso estava perdida. O desempenho caiu, que ela estava muito frustrada e envergonhada. Em contrapartida, seu pai disse que isso tudo não precisava ter acontecido, não precisava ter sido escondido, porque isso era normal e que tudo poderia ser contornado e não era o fim do mundo. Steve orientou Sidney a telefonar para sua mãe, Brenda, no trabalho e contar a verdade para a mãe. Sidney faz isso e Brenda sai do trabalho e vai para casa conversar, para fazer uma reunião e resolverem o problema. Brenda, ao chegar em casa, a primeira coisa que ela faz é ligar para a administração do campus, para saber o que poderiam fazer para Sidney voltar a estudar. Era 3 de março de 2020, perto da 1 da tarde, quando Brenda estava começando a ligação. O funcionário do outro lado da linha, logo no início da conversa, começou a escutar gritos ao telefone. Ele chama por Brenda, apavorado com os gritos e os barulhos que ouvia. O funcionário não obteve resposta ao chamar por Brenda. De repente, o telefone desliga. Ele liga novamente para o celular de Brenda e outra pessoa atende a ligação. Era Sidney se passando por Brenda. Claro que o funcionário viu na hora que não era a mesma pessoa que estava há pouco falando com ele. Então ele desliga o telefone e entra em contato com a polícia imediatamente para contar a situação bizarra que tinha acabado de ouvir. Mas nesse momento, Brenda Powell, de 50 anos, já estava sem vida. Minutos depois, Steve Powell recebe uma ligação de um amigo policial contando sobre a ocorrência que recebeu do funcionário do campus e avisa que uma viatura da polícia estava indo para a casa dele. Steve estava trabalhando quando recebeu a ligação. Ele ligou para Brenda, ligou para Sidney, mas os dois celulares estavam desligados. Até que em uma das tentativas de ligação, Sidney atende o celular. Ela conta para o pai, chorando muito, que a casa foi invadida e que sua mãe tinha sido atacada. Nesse momento, a polícia chega na casa. Era a viatura que o policial havia dito que ia mandar para a casa de Sidney. Ao chegar, a polícia se depara com uma cena inacreditável. A polícia viu que havia sangue no vidro da janela e que essa janela havia sido quebrada de dentro para fora. Sidney estava na casa. Ela recebeu os policiais pela porta da frente. Ela estava com um comportamento perturbador e chorando demais, dizendo aos policiais que um homem entrou na casa e tirou a vida de Brenda. Ela gritava muito para os policiais salvarem Brenda, mas ela sabia que não adiantava, porque a mãe não respirava mais. A cena que a polícia viu contava outra história, porque toda a cena conta uma história. O corpo da vítima também conta uma história. Brenda foi atacada na sala e lutou muito para sobreviver, conseguindo chegar até o quarto quando caiu e não conseguiu mais levantar. Ela tinha 15 golpes. Os objetos usados para os golpes foram uma frigideira de aço fundido, faca de cozinha. Brenda demorou muito até parar de respirar. É claro que na hora os policiais souberam que não era um simples assalto de um invasor, sim uma execução. A polícia olhou as mãos de Sidney, onde estava claro que era ela a autora e que havia sido ela que tinha quebrado o vidro de dentro para fora, para encenar, simular uma invasão. Enquanto isso, Sidney gritava, chorava, demonstrando muita tristeza pelo que havia acontecido. Mas isso não enganou a polícia. Sidney foi presa na hora e esperou o julgamento presa até setembro de 2021. No tribunal, ela se declarou inocente por insanidade. A defesa dela colocou no tribunal 3 médicos para atestar que ela tinha esquizofrenia aguda. E por causa disso, ela não sabia o que estava fazendo. E que Sidney não tinha motivo concreto
para cometer o ataque. Ela não lembrava de nada e não sabia de nada. Foi um surto psicótico porque ela sofria transtorno mental. Ou seja, transtorno mental delira. Então ela havia delirado. Mas de acordo com as evidências encontradas pela perícia, o Ministério Público colocou por terra os argumentos da defesa, dizendo que Sidney Powell sabia sim o que havia feito. Ela tinha noção real do que aconteceu. A principal argumentação do Ministério Público foi Sidney ter simulado a invasão. Isso é claramente óbvio que uma pessoa psicótica, esquizofrênica, não teria como ter planejado tudo, quebrando o vidro para mentir que um homem entrou na casa. Não foi delírio. Ela estava lúcida e fez porque quis. Durante o julgamento, Sidney chorava demais, mas claro que era por causa dela própria, não pela sua mãe. Demorou 11 dias para sair a sentença. Os jurados não acreditaram na defesa. Sidney foi condenada a 15 anos de prisão, em regime fechado, podendo pedir condicional após esse tempo. 15 anos é uma sentença ridícula. Nada aconteceu de tão grave na vida de Sidney que não pudesse ser resolvido. Tudo poderia ser reajustado com a ajuda dos pais, que foram extremamente solícitos em ajudá-la. Mas Sidney preferiu fazer o que fez com alguém que a amava demais. Não tem explicação. Ou seja, é simplesmente maldade pura. Pelo fracasso pessoal da menina que era perfeita, deixou de ser. Por causa de notas em provas na universidade. Um motivo torpe e sem importância. Poderia ser sanado sem maiores problemas. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.